Estou lendo a introdução ao Novo Testamento, aqui na página 1515. Aqui é as cartas de Paulo, por G.C.D. Rowley. O homem Paulo. Um texto num documento do século II, Os Atos de Paulo e Tecla, é fascinante por ser a origem da única tradição que possuímos acerca da aparência física de Paulo. O texto diz: "E ele viu Paulo chegando, um homem de estatura baixa, com poucos cabelos na cabeça, de pernas tortas, com o corpo avantajado, com as sobrancelhas interligadas e o nariz um tanto curvo, encantador, pois às vezes se parecia com um homem e outras tinha o rosto de um anjo." É impossível julgar a exatidão dessa descrição. Talvez seja uma lenda e tampouco tem importância real. Independentemente de qual tenha sido a aparência de Paulo, o Novo Testamento é marcado por evidências da sua personalidade e sua obra. No sentido mais importante está aí a sua aparência. A não ser por Jesus Cristo, São Paulo é a figura mais importante da história do cristianismo, disse a H. McNeely. Podemos acrescentar a isso mais um comentário do mesmo autor. O cristianismo de hoje é, em termos gerais, o cristianismo de São Paulo. Essa conclusão, sem dúvida, está correta, pois foi o ministério de Paulo, sob a direção de Deus, que fez a importância do cristianismo tornar-se universal. O que foi que causou essa mudança fundamental em comparação com a perspectiva limitada que marcava os apóstolos de Jerusalém no início? Para responder a isso, precisamos refletir um pouco acerca da vida, história e desenvolvimento da pessoa cuja primeira menção do Novo Testamento é um jovem chamado Saulo, Atos 7:58. Saulo era natural de Tarso, uma das 3 cidades universitárias da época. As outras eram Alexandria e Atenas. Judeu de nascimento e orgulhoso de seus ancestrais de puro sangue judeu, provavelmente estudou em Tarso nos seus primeiros anos, embora Atos 22:3 sugira que ele talvez tenha sido enviado a Jerusalém ainda bem jovem para sua formação acadêmica. Ele teve uma boa compreensão da sua origem no contexto helenístico de Tarso, percebendo as vantagens que isso lhe trouxera, mas a sua herança judaica foi o elemento supremo na sua formação. Ele nasceu cidadão romano, fato do qual igualmente se orgulhava, e isso lhe deu certos privilégios na vida desde o início, como também influenciou as suas atitudes em algumas situações. Como alguns eventos da sua vida deixam claro, Paulo era, como se diz, cidadão do mundo daquela época, combinando na sua pessoa elementos de vida hebreus, gregos e romanos. Ele era o tipo certo de pessoa que, para a imensa tarefa que Deus havia planejado para ele, e por isso podemos entender o significado das palavras ditas pelo Senhor a Ananias: "Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel." Atos 9:15. O nome Paulo é usado pela primeira vez em Atos 13:9. Saulo também chamado Paulo, e daquela época em diante o seu nome judeu deu lugar a seu cognome romano Paulo. E o seu ambiente de trabalho foi, em grande parte, o mundo romano. A história subsequente do seu ministério deixa claro quanto ele cumpriu o plano de Deus para a sua vida. W.M. Ramsay falava do charme de Paulo, e esse charme deve ter sido evidente desde a sua mocidade. O primeiro vislumbre que temos dele é de um homem, e mesmo assim, já um homem proeminente e respeitado nos círculos judeus em Jerusalém. A sua tarefa de achar os discípulos com autorização dos chefes dos sacerdotes, Atos 26:10, é evidência da abrangência da confiança
que os líderes religiosos depositavam nele. Ele sem dúvida era considerado um dos homens do futuro, um líder do judaísmo dos anos seguintes, mas nada disso se concretizaria. Deus tinha um plano bem maior para ele. O encontro de Saulo com o Cristo ressuscitado na estrada de Damasco foi a crise que alterou completamente o curso da sua vida. O jovem irado havia perseguido sistematicamente os crentes em Jerusalém e na Judéia e estava a caminho de fazer a mesma barbárie em Damasco, quando uma luz do céu brilhou ao redor dele. Essa luz era a luz da glória do próprio Cristo e estava destinada a penetrar as profundezas da personalidade de Saulo, fazendo dele um novo homem. Ele viu o Senhor, ouviu a voz de Cristo e, a partir da sua pergunta, quem és tu, Senhor? E da resposta que recebeu, sou Jesus, toda a sua perspectiva de vida mudou. A partir daquele dia, o elemento que controlou a sua vida foi o amor de Cristo. Foi isso que o dirigiu a partir daí. Toda a sua vida se desenvolveu a partir desse novo centro, a realidade do Senhor Jesus Cristo ressurreto, ao descrever a sua conversão anos depois. Ele falou do propósito de Deus em desenvolvimento na sua vida. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando ele agradou revelar o seu Filho em mim. Gálatas 1, 15 e 16. A intervenção divina e revelação de Cristo a Saulo se tornariam momentos cruciais nos primeiros dias do cristianismo. No início, o jovem discípulo começou a servir ao Senhor, pregando e testemunhando com ousadia entre aqueles que observavam admirados o antes orgulhoso fariseu. O seu testemunho inicial se desenvolveria em uma declaração de fé completa e bem fundamentada, uma combinação da proclamação da verdade com ensino claro e brilhante de tudo o que o cristianismo significava para a humanidade. Tem-se dito que Paulo gastou o restante da sua vida interpretando para os outros o significado da sua experiência central na estrada de Damasco, e a verdade nessa afirmação. A aparição de Cristo a ele significou que ele iria gastar a vida expondo o sentido mais profundo da ressurreição, não somente como um fato da história, porém mais como um elemento essencial na compreensão do sentido da vida cristã. O relacionamento pessoal de Paulo com Jesus Cristo era a única coisa que importava a partir de então. Como ele disse anos mais tarde, para mim o viver é Cristo, Filipenses 1:21, isso se expressou de muitas maneiras, uma das quais sendo forma em que ele se descreveu como servo, doulos, escravo de Jesus Cristo, Romanos 1:1, Filipenses 1:1, etc. Aquele que havia sido um homem tão determinado e autoconfiante, agora se alegrava em ser um súdito disposto e obediente, e o escravo de Cristo. A vida agora seria vivida em obediência ao seu Senhor celestial. O período de retiro de Paulo na Arábia, não sabemos exatamente a duração, deve ter dado a ele tempo para adaptar a sua mente a essa nova vida, e o período mais longo gasto mais tarde em Tarso deve ter lhe dado o preparo de que precisava para a grande obra da sua vida. As cartas. Escrever cartas era algo comum na época apostólica. Não há necessidade de desenvolvermos este aspecto aqui, e os leitores devem consultar o artigo Descobertas Arqueológicas e o Novo Testamento. A questão epístolas ou cartas intrigou os estudiosos ao longo do século XIX. Talvez seria certo dizer que alguns dos escritos de Paulo se enquadram na categoria das cartas, de forma pura e simples, enquanto outros foram elaborados mais no estilo de epístolas, cartas pastorais ou encíclicas que tinham o propósito de circulação mais ampla. Se considerarmos
os extremos. Filemon se enquadra na primeira categoria, Romanos talvez na segunda. Acerca de Paulo e de outros autores de cartas do Novo Testamento, Stephen Neil escreveu o seguinte: eles não escrevem exatamente como escreveram Platão ou Demóstenes, mas eles sabiam o que queriam dizer e foram diretamente ao ponto com a objetividade e economia de palavras que são a condição indispensável da verdadeira arte de escrever. Há uma diferença enorme entre o vigor e a precisão geral de autores do Novo Testamento e o jargão quebrado e entrecortado de muitos autores dos papiros. Temos 13 cartas no Novo Testamento que trazem a assinatura de Paulo. Poderiam ser consideradas simplesmente uma coleção de cartas antigas, mas cartas antigas envelhecem em mais formas do que somente em aparência. Elas deixam de ser relevantes, os seus autores e leitores se tornam coisa do passado. As mensagens que traziam já não se aplicam. Como é diferente o caso, no entanto, quando começamos a examinar essa coleção de cartas, sem entrar em detalhes agora, elas cintilam com vida, falam ao coração, penetram na consciência. Elas possuem uma qualidade que não está condicionada ao tempo, e isso as torna sempre atuais. Mesmo que as circunstâncias imediatas que lhe deram origem tenham se tornado história antiga, os princípios permanentes dos seus ensinos lhe conferem importância. Bem se disse, não encontraríamos nestas cartas uma reflexão tão viva do seu autor se elas não fossem, em geral, cartas reais enviadas a pessoas específicas em circunstâncias definidas, causadas por necessidades particulares e representando, como uma verdadeira carta sempre faz, o que o autor gostaria de ter dito em pessoa se a distância não o tivesse impedido de fazê-lo. 2 Coríntios 10, 11. Aliás, a reflexão acerca da personalidade da experiência essencial do autor fornecida por estas cartas nos dá tudo de que precisamos para compreender o coração desse grande homem de Deus. Um missionário famoso de algumas gerações passadas, Dan Crawford, falava da centelha paulina. Podemos discernir essa centelha por toda essa coleção de cartas. A ordem em que estão dispostas as cartas de Paulo no Novo Testamento, em geral, segue a sua extensão. Se as ordenarmos em sequência cronológica, encaixando-as na medida do possível do seu contexto, de acordo com o registro de Atos dos Apóstolos, elas começam a revelar mais dos seus tesouros. Tornam-se Se a reordenarmos em sequência cronológica, encaixando-as na medida do possível, no seu contexto de acordo com o registro de Atos dos Apóstolos, elas começam a revelar mais de seus tesouros, tornando-se autoexplicativos em maior medida do que se esse contexto for ignorado. As cartas podem ser classificadas em 4 grupos, e essa talvez seja a forma mais comum de tratá-las. Os critérios para isso são o tópico tratado e o estilo usado. Se aceitarmos essa classificação, podemos ordená-las da seguinte maneira: escatológicas, 1 e 2, 2 Tessalonicenses; evangélicas, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Romanos; da prisão, Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses; pastorais, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. G. Finlay
Ao discutir as primeiras cartas de Paulo, fez o seguinte comentário: as cartas aos Tessalonicenses contêm pouco material relacionado diretamente com o que estamos acostumados a chamar de doutrinas da salvação. No segundo grupo dos escritos de São Paulo, o caso é totalmente diferente. Aqui nos encontramos com a cruz em cada curva, a redenção conquistada por Cristo forma seu tema central e predominante, assim como a sua segunda vinda está no centro das cartas aos Tessalonicenses. Por isso, as intitulamos coletivamente de epístolas evangélicas. The Epistles of Paul the Apostle, páginas 54 e 55. Surge uma dificuldade, no entanto, se colocarmos Gálatas como a primeira das cartas remanescentes de Paulo, pois é evidente que ela está mais proximamente relacionada à carta aos Romanos do que às cartas aos Tessalonicenses. Provavelmente vamos encontrar uma maneira mais clara e fácil de classificar as cartas se as ordenarmos em 3 e não em 4 grupos. Do ponto de vista do estilo, elas sem dúvida se classificam em 4 grupos, mas essa classificação perde um pouco de sua força, pois Gálatas é removida imediatamente do seu lugar tradicional. Se então classificarmos as cartas em 3 grupos e colocarmos as primeiras 6 cartas em um grupo, podemos descrevê-las nas palavras de F.B. Clogg como as epístolas de Paulo viajante, ou segundo A. D. Nock, as cartas escritas nas viagens, as cartas de viagem. As cartas de viagem. Essas cartas são essencialmente cartas missionárias, repletas do espírito de amor e compreensão para com os recém-convertidos à fé cristã e marcadas pela forte preocupação com os aspectos em que parecem correr algum perigo, seja pela conduta indigna dos discípulos de Cristo, seja por ensinamentos elaborados para desviá-los da pureza da fé apostólica. As cartas de Paulo, em geral, começam com uma oração de gratidão e intercessão por seus leitores, e se percebe claramente a sua afeição e carinho por eles na constância com que Paulo lembra deles em oração. Foi desse desejo profundo pelo bem-estar deles que surgiram essas cartas. É fascinante observar as diferenças de lugar, pessoas e experiências que são refletidas nessas cartas missionárias, como também na disposição do espírito do autor de tempos em tempos. Observamos os inconstantes Gálatas, a vigorosa lealdade dos macedônios, o orgulho dos coríntios, e vemos a ansiedade de Paulo, sua indignação ou satisfação, à medida que ele enfrentava e tentava suprir as diversas necessidades deles. Muito tem sido escrito sobre o estilo de Paulo e seria bom levar em consideração o fato de que o estilo de um homem pode variar segundo as diversas circunstâncias que encontra. Na vida moderna ordinária, iríamos esperar isso. Por que não, então, nos escritos da era apostólica? Às vezes Paulo é persuasivo, às vezes controverso, lógico, contemplativo, estático, de acordo com a disposição de espírito ou a necessidade do momento. O fato de ele usar as formas e estruturas de pensamento de sua época, que eram conhecidas dos seus leitores, tornou as suas cartas reais. Elas conectavam com algo na mente dos seus leitores. Aqui ninguém deveria dar murros no ar. Ele tinha um propósito ao escrever, tinha objetivos a serem alcançados. Ele usava todos os meios ao alcance da
suas não desprezíveis habilidades literárias para conduzir os seus leitores a uma estrutura de pensamento correta, para que assim se submetessem aos ensinos recebidos e aceitassem suas orientações apostólicas. Paulo era um pregador das grandes verdades do cristianismo. Ele não ocupava o seu tempo, como fazem alguns modernos, com questões secundárias, a não ser que tivesse importância para as questões vitais que eram expostas. Se analisarmos os temas principais tratados neste grupo de cartas, perceberemos que são típicos dos seus ensinamentos: a cruz na experiência cristã, Gálatas, a conversão e a esperança cristã, Tessalonicenses, a vida comum do corpo de Cristo, 1 Coríntios, o ministério apostólico, 2 Coríntios, o evangelho de Deus, Romanos. Paulo nunca esbanja palavras. Antes, as suas palavras são sempre proveitosas. A sua exposição do escopo do evangelho eleva a sua carta aos Romanos às alturas. Embora reconheçamos os sentimentos profundos de amor e de preocupação que ele tem pelos cristãos da Galácia, da Tessalônica e de Corinto, vemos também que às vezes ele precisa repreender severamente alguns deles. Além disso, o apóstolo sempre deixa muito claro tudo o que está incluído no discipulado cristão. As suas palavras muito abertas aos Tessalonicenses e aos Coríntios estão sempre permeadas de explanações, sempre o que significava tornar-se cristão na sociedade daquela época. As cartas da prisão. Lucas é um autor preciso e cuidadoso. Às vezes também é torturante. Nunca os seus leitores se sentem mais frustrados do que quando ele abaixa a cortina na chegada de Paulo a Roma, seguida de sua estada de 2 anos ali na casa que havia alugado, Atos 28:30. O que aconteceu depois do término desse período? Todo tipo de pergunta surge na nossa mente quando chegamos a esse ponto na leitura. Pressupomos neste artigo que a resposta está no que é revelado nas cartas da prisão. O espaço aqui não permite uma investigação do lugar de origem das 4 cartas, normalmente datadas nessa época, mas pressupomos por agora que elas precederam da prisão de Paulo em Roma. O valor espiritual final das cartas da prisão não depende do seu lugar de origem, elas são como fonte transbordante de luz e de verdade, conduzindo o leitor sempre para mais perto do que Paulo chama de plenitude de Cristo. Alguns estudiosos distinguem algumas diferenças de estilo e ênfase nesse grupo de cartas na comparação com as cartas das viagens missionárias de Paulo. Pode haver um pouco de exagero nisso, mas é verdade que com a situação alterada, Paulo pode ter se aplicado a usar o seu cativeiro para promover a causa de Cristo. E isso ele fez de forma muito bem sucedida. Há um século, J.B. Lightfoot acreditava que Filipenses havia sido escrita primeiro entre as cartas da prisão, e Efésios, Colossenses e Filemon teriam sido escritas mais tarde. Atualmente, muitos eruditos creem que o grupo de 3, Efésios, Colossenses e Filemon, precedeu Filipenses e que esta, assim pensam, foi escrita mais no final dos 2 anos em Roma. Há muitos estudiosos hoje que não acreditam que Filipenses tenha sido escrita em Roma. Há uma referência breve a isso na introdução do comentário da carta. Se há razões para considerar Paulo um místico, elas estão fundamentadas nessas cartas. Embora estivesse preso, ele demonstrou uma percepção profunda das coisas de Deus. Não é por nada que o autor fala do seu ministério de tornar conhecidas as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. Para dizer o mínimo, Paulo conhece melhor o seu mestre e o descreve e expõe com maior riqueza nesse período da sua vida. Há também outros progressos, pois ele
não somente nos traz um rico ensino acerca de Cristo, mas isto está intimamente ligado à nova vida dos cristãos, à vida em Cristo. Albert Schweitzer tem um texto interessante acerca da doutrina mística de Cristo, que Paulo desenvolve. Então, precisamente, de que tipo é o misticismo de Paulo? Ele ocupa uma posição singular entre o misticismo primitivo e o intelectual. As concepções religiosas do apóstolo estão muito acima daqueles do misticismo primitivo. Se isso é verdade, poderíamos esperar que o seu misticismo estivesse relacionado à unidade do homem com Deus como o fundamento definitivo do ser. Mas esse não é o caso. Paulo nunca fala do ser um com Deus nem de estar em Deus. Ele de fato afirma a filiação divina dos crentes, mas por estranho que pareça, ele não concebe a filiação a Deus como uma relação mística imediata com Deus, mas como mediada e efetuada por meio da união mística com Cristo. Em Paulo não há o misticismo em Deus, somente o misticismo em Cristo, por meio do qual o homem estabelece a sua relação com Deus. Esse estar em Cristo é o enigma principal do ensino de Paulo. Uma vez desvendado, fornece a chave para o todo. Schweitzer acrescentou em outro lugar que ao passo que isso era verdade em relação a Paulo, ele era o único pensador cristão que conhecia somente o misticismo em Cristo, desacompanhado do misticismo em Deus. Na teologia joanina, ambos aparecem lado a lado e mesclados. Nessas cartas, Cristo não é visto somente como glorificado. O cristão compartilha da ressurreição e do triunfo dele. Ele está em Cristo. A M. Hunter expressa isso assim: quando um homem foi batizado para dentro de Cristo, ele passou ao domínio dele, passou a estar nele, independentemente do que essa expressão significa além disso. Em Cristo deve significar em comunhão com Cristo. Essa experiência era fundamental para o cristianismo de Paulo, como é também para qualquer cristianismo digno do nome. O cristão, assim, podemos dizer, vive numa atmosfera de Cristo, mas isso, embora verdadeiro, é somente meia verdade. Precisamos dizer então que a frase não significa somente em comunhão com Cristo, mas também na comunidade de Cristo. Implica ser membro da igreja, que é o corpo de Cristo. Deisman considera a frase como descrição da mais íntima comunhão imaginável do cristão com o Cristo espiritual ressurreto. Para citar mais uma testemunha, vejamos o que W.D. Davis, a fórmula que Paulo usou com maior frequência para descrever a natureza do homem cristão foi a que diz que ele está em Cristo. Já vimos que com isso Paulo queria dizer que o indivíduo que aceita Cristo faz parte de uma nova humanidade, da qual ele é o cabeça, que esse indivíduo está sendo reunido ao verdadeiro Israel de Deus. Concorda com isso o fato de que há trechos em que estar em Cristo significa claramente estar na igreja. Em resumo, em Cristo é um conceito social. Estar em Cristo significa ter descoberto a verdadeira comunidade. Se as primeiras cartas revelam Paulo como um missionário pioneiro fervoroso, o grupo de cartas da prisão nos mostra não somente o teólogo, mas o pastor mestre em ação, ou como F.W. Beatty resume esse importante aspecto do seu trabalho como diretor espiritual. Vemos Paulo em ação dessa forma durante toda a sua vida e em todas as suas cartas. Esse ministério não pode ser confinado a nenhum grupo singular de cartas.